Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre o território brasileiro, sobre sua localização e sobre as fronteiras que ele faz com alguns países, né, aqui da América do Sul. Bem, antes eu vou falar um pouco sobre o que é a escala, né, antes de começar a falar das várias representações de acordo com cada escala. A escala, né, fazendo uma analogia, né, dando um exemplo, imaginemos que eu esteja no primeiro degrau de uma escada e eu tenho um objeto, pode ser uma caneta ali no chão. Então, deste primeiro degrau, né, eu estou perto do objeto, eu vou olhar para esse objeto e ver todos os seus detalhes. Então, eu vou conseguir ler a marca da caneta, vou conseguir ver a cor, eu vou conseguir ver detalhes da tampa da caneta. E aí, agora eu vou mudar a minha escala, mudar a minha posição. Então, eu vou subir 3 degraus e olhar para o mesmo objeto. O objeto não mudou, porém, o meu ponto de vista mudou. Né? A minha referência mudou. Eu já estou mais distante do objeto, então eu não consigo ver tantos detalhes. Então, pode ser que eu não consiga mais ler com tanta clareza a marca, eu ainda consigo ver talvez a cor da caneta, mas não consigo mais ver os detalhes da tampa. E aí eu continuo subindo, continuo mudando a minha visão, né? O meu ponto de distância entre, né, o meu olhar e o objeto. E aí eu vou lá para o último degrau, lá em cima, e olho para o mesmo objeto. Dessa vez eu já não consigo ver a cor, eu não consigo mais ver a marca, nem detalhes da tampa da caneta. Por quê? Porque eu já estou muito distante, porém, pelo formato, eu ainda consigo ver que é uma caneta. Então, essa analogia simples, né, é para explicar que escala é um ponto de vista, né, uma posição. Então, dependendo do tipo de representação que eu quero fazer, né, daquele meu objeto, ou eu fico mais perto ou eu fico mais distante. Quando eu estou mais perto, eu consigo ver mais detalhes e quando eu estou mais longe, eu consigo ver menos detalhes. Então, por exemplo, aqui, né, na escala mundial, né, ou a escala global, eu consigo ver o todo, né? Então, eu vejo a totalidade, né, dos países no nosso planeta, né? Todos os territórios eu consigo ver em um único mapa. Então, eles estão reduzidos, né, para caber todos, né, num único mapa, né, num mapa global. E aí eu não vejo tantos detalhes. Então, dependendo para que eu vou usar, para que eu for usar, eu uso essa escala. Então, depende muito do meu objetivo. Se eu quero ver a totalidade, né, quero fazer, sei lá, alguma comparação entre os países, que eu preciso que todos estejam representados, né, ao mesmo tempo, então eu tenho que usar esse tipo de escala. Agora, se eu quero fazer apenas um estudo sobre a cidade de São Paulo, então não tem motivo eu utilizar a escala global. Né? Ou então eu uso apenas no primeiro momento, né? Coloco aqui uma marquinha onde que fica São Paulo e depois eu vou para outra escala, né? Eu amplio e mostro um outro mapa mostrando os detalhes da cidade de São Paulo. Então, eu dei um zoom, né? Vamos dar um zoom, vamos nos aproximar. Né? Então, eu estou lá no alto da minha escada e eu preciso chegar mais perto, porque eu preciso ver mais detalhes da minha localização. Então, eu vou descer alguns degraus e aí eu vou para a escala regional. Lembra que a regionalização, ela pode ser feita de várias formas, né? Eu escolho os critérios para eu fazer uma classificação do planeta. Nesse caso, eu trouxe um mapa que está fazendo uma classificação, né, ou uma regionalização por continentes. Né? Então, está separado aqui, né, os continentes, a América, Antártida, Europa, Ásia, África, Oceania. E eu recortei aqui apenas o continente que eu quero, né, que é o americano. Então, toda essa extensão aqui é o continente americano. Se eu quiser fazer uma subdivisão, então, nós ficamos aqui, né, na América do Sul, aqui é o centro, América Central, e ao norte, né, América do Norte. A Groenlândia, né, apesar de ela ser um território da Dinamarca, ela está no território da América do Norte. Então, ela está no continente americano, apesar da sua posse ser europeia, né, ser da Dinamarca. Bem, vamos já que a gente... Ó, aqui eu dei um outro zoom, né? Então, eu estava mostrando todo o continente americano e aqui continua a escala regional, né, mas já subdividida. Aqui eu mostrei apenas o continente, a América do Sul.
E aí, aproveitando, vamos ver então quais os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, começando aqui por baixo, né? O Uruguai não tá pintado aqui, né? Mas faz fronteira. Então, o Uruguai faz fronteira direta com o Brasil, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Chile não faz, ó, tá vendo? O Chile não faz fronteira, apesar de estar na América do Sul, não faz fronteira com o Brasil. O Brasil é o país, né, que faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, por conta da sua extensão. Então, a Bolívia faz fronteira direta, o Peru, o Equador não faz, né, fronteira direta, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, apesar de estar localizada na América do Sul, ela é um território francês, né, então é de domínio europeu, né? Por isso que lá é falado o idioma francês, porque pertence à França. Bem, seguindo então, eu vou me aproximar mais, eu vou descer mais alguns degraus para eu me aproximar do meu objeto. E aí eu chego na escala nacional, né, que seria as nações. Então, eu coloquei aqui o Brasil, né, porque nós estamos localizados no Brasil, mas poderia ser a escala nacional, poderia escolher os Estados Unidos, ou o Canadá, a Índia, enfim. Eu fui aqui para o mapa do Brasil na minha escala nacional. E aqui ao lado, né, já que a gente está falando agora do Brasil, vamos ver onde que ele entra no ranqueamento de maior país em número de área, né, área territorial. Então, não estou falando de número de habitantes, né, estou falando agora da área total do território. Então, o maior país, né, do mundo em extensão territorial é a Rússia. Então, ó, a Rússia aqui, localizado representado aqui com o número 1, é o primeiro aqui do meu ranking. Esse mapa está em inglês, né? Por isso que os nomes estão em inglês aqui. O segundo maior país do mundo em extensão territorial é o Canadá. O terceiro é a China. O quarto, os Estados Unidos, ó, lembrando que o Alasca também pertence aos Estados Unidos, e o Havaí, né, como é uma ilha pequena, né, não está nem aqui no mapa, mas fica mais ou menos aqui. O Havaí também pertence aos Estados Unidos. E o Brasil, né, nós estamos em quinto lugar. Então, nós somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial, né? Não estou falando de população. O sexto é a Austrália, aqui no continente da Oceania. Sétimo, Índia, aqui na Ásia. A Argentina, né, nosso parceiro aqui, o oitavo. Cazaquistão, aqui o nono, aqui no Oriente Médio. E o Sudão, desculpa, um país do continente africano, fica em décimo. Então, aqui são os 10 maiores países do mundo em extensão territorial. Bem, e como é que tá, como que esse território como que é organizado, né, o território brasileiro, como que é feita essa divisão, né, entre estados, municípios, o Distrito Federal, como que é realizado isso? Bem, nós temos como base a nossa Constituição, então a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição veio logo após o regime militar, né, ou a ditadura militar que teve no Brasil. A ditadura durou de 1964 até 1985 e logo depois, né, foi feita a Constituição de 88. Nós já tivemos outra, né, Constituição, mas depois desse período sombrio, né, que a gente teve com a ditadura militar, foi feita a nova Constituição do país. E essa Constituição do país, essa Constituição Federal, seria como a nossa lei maior. Então, bem basicamente, seria como uma lei para todo o país, e aí todas as outras leis que são feitas têm que estar subordinadas a ela. Então, uma lei federal precisa consultar a Constituição para ver se nenhum artigo fere o que está escrito na Constituição. Uma lei municipal, né, dos municípios, ela tem que consultar as leis estaduais, porque ela está subordinada, né, à lei estadual, está subordinada à lei federal e todas elas estão subordinadas à Constituição. Então, é como se a Constituição fosse a nossa primeira lei, a lei maior, né, a mais importante. Então, nenhuma outra lei pode ferir o que está escrito na Constituição. A Constituição tem sempre que ser consultada. E a nossa Constituição, ela é extremamente grande, ela fala sobre tudo, né? Todos os aspectos políticos
direitos individuais, direitos coletivos. Então, ela tem mais de 400 páginas. Se a gente for comparar, né, com os Estados Unidos, eles têm cerca de 13 páginas, a Constituição deles tem apenas 7 artigos e foram feitas, se eu não me engano, 27, acho que foram 27 emendas constitucionais desde da criação da Constituição, e a gente fez já várias emendas constitucionais e tem mais de 400 páginas. Bem, mas basicamente, né, fazendo um recorte aqui para o que a gente vai usar nessa aula, o que a Constituição define para o Brasil? No Brasil, nós temos basicamente 3 poderes, né? Nós temos lá um ente, né, chamado União, que seria, a grosso modo, o Brasil, e nós temos 3 poderes para organizar o território brasileiro, que são o Legislativo, que é composto pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é dividido entre as câmaras da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Legislativo seria o poder que cuida da legislação. Então, ele cria as legislações, eles vão propor as emendas, os projetos, né, de emendas constitucionais, então as famosas PEC, né, PEC, PEC, porque ainda é um projeto, né, não foi aprovado ainda, e aí, quando é aprovado, aí passa a ser EC, né, emenda constitucional. É uma emenda, né, à Constituição que modifica ou adiciona alguma coisa. Então, o legislativo cuida das leis. O executivo, né, que fica representado pela figura do presidente da República e é auxiliado por seus ministros, que ele que escolhe, né, ele que nomeia os ministros e demite também. Então, ele que vai administrar, né, o país, ele que vai representar o país internacionalmente, né? Então, as relações é feita pelo Ministério, né, das Relações Exteriores, mas é o presidente, né, que é a figura que representa o país. Então, ele fica no Poder Executivo. E o Judiciário, né, que basicamente são os órgãos de justiça. Então, são os juízes que vão pôr em prática essas leis. Então, vão fazer os julgamentos, fazer as condenações, né, as punições devidas para quem não segue a legislação vinda aqui do Legislativo. Então, basicamente, são esses 3 poderes. E esses 3 poderes, né, de acordo com a nossa Constituição, eles não podem interferir um no outro.